Não teria como eu começar o vídeo de hoje sem falar essa seguinte frase. Presidente do Corinthians, Augusto Melo, você está sendo um bundão. Você está sendo um bunda mole. Você está sendo conivente com tudo que essas federações fazem para prejudicar o time do Corinthians. Já protegi, já falei bem de você aqui milhões e milhões de vezes, mas hoje eu tenho que falar. Você não tem voz ativa internamente dentro do clube. Os caras fazem o que querem e você não consegue fazer nada para mudar isso, tá? É com essa frase que eu começo o vídeo de hoje. Se você tá aqui assistindo, seja muito bem-vindo ao canal Eu Sou Timão. Pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal aí, ajudar a gente chegar à marca de 6 mil inscritos. Muito obrigado pela presença de todo mundo. E sim, todo mundo tá sabendo, né? Todo mundo tá sabendo que a arbitragem foi definida para as finais do Campeonato Paulista e realmente com muita polêmica. Conforme eu tinha dito para vocês, Rafael Claus iria apitar um dos jogos, mas eu, iludido do jeito que sou, acreditava que ele fosse apitar o segundo jogo. O jogo derradeiro, o jogo final, dentro da nossa casa. Se ele tá apitando as finais dos campeonatos de ano passando aí, todos os anos, né, praticamente... Por que a Federação Paulista não escalou ele para apitar o jogo final? Por que a Federação Paulista não coloca ele para apitar o jogo da nossa casa? O meu único questionamento é esse. Por que tem que ser no Aliança? Por que tem que ser o primeiro jogo? A escolha do Matheus Candansan para o segundo jogo, para mim, é bacana. Gostei de ver o Matheus Candansan sendo escalado para apitar a final de Campeonato Paulista. Um árbitro jovem, um árbitro que tem um futuro legal pela frente, já cometeu alguns erros sim, mas a arbitragem vira e mexe tá errando aí. Mas o meu questionamento é a Federação Paulista escalar o Rafael Claus para apitar o jogo no Allianz Parque, que já foi com tantas e tantas polêmicas. É isso que eu não consigo entender. E o que eu não consigo entender também, que eu fico assim, mais puto da vida ainda, é como que os mandatários do Corinthians aceitam um negócio desse. Ou vocês acham que é uma coisa que eles não saberiam? É uma coisa que não passa por ninguém, internamente falando. Vocês acham mesmo que eles foram pegos de surpresa um negócio desse? Aí você vê o discurso do Augusto Melo falando que a gente precisa ter um árbitro de personalidade pra final. Foi o que eu pedi pra eles. Mó discursinho mole. Mó papinho besta. Vai esperar o quê dos mandatários do Corinthians, sendo que eles não conseguem ter uma voz ativa internamente dentro de Federação Paulista, dentro de CBF, dentro de nada? Aceita tudo do jeito que os caras impõem, do jeito que os caras colocam pra cima do Corinthians. É uma palhaçada, rapaziada. É uma palhaçada, tá? A minha maior raiva é o fato de não ter colocado o Claus no jogo da Neoquímica Arena. Sendo que já apitou vários jogos no Aliança, vários derbys. Inclusive eu deixei separados alguns momentos aqui pra vocês terem uma noção de como que funciona. De como que ele já fez dentro do Allianz Parque, num Corinthians e Palmeiras. Vamos lá pra tela do meu PC que eu quero mostrar pra vocês. Ó, começando sobre esse lance aqui, ó. Ele expulsando o Cássio na vitória do Corinthians por 1-0 por cera. Não, Thiagão, mas daí a regra, como é que você vai falar um negócio desse? Se a regra tá aí, você tem que autorizar um negócio desse e tudo mais. Rapaziada, o cara merece ser expulso? Beleza, concordo com vocês. Merece ser expulso porque tá fazendo cera? Porque eu sou totalmente contrário a uma parada dessa. O meu questionamento é o seguinte: qual árbitro que expulsa goleiro por fazer cera dentro de um derby? Respondam pra mim. Qual árbitro? Quando que vocês viram outro exemplo, além desse, na expulsão de um goleiro? Respondam pra mim. Outro lance, Palmeiras e Água Santa na final do Campeonato Paulista. Vamos lá. Dudu toma um empurrão e depois... Ele agrediu, olha isso,
Olha isso. Eu tô inventando alguma coisa? Eu tô inventando? O Dudu agrediu o zagueiro do Água Santa, dando um soco com cotovelada nas costas do cara, e não foi expulso. Ele não foi expulso. Olha que absurdo. Olha essa imagem. Eu tô inventando alguma coisa? Falem pra mim. Eu tô inventando alguma coisa? É isso que faz com que a final seja ainda coberta de polêmicas, coberta de pressão, porque os árbitros não conseguem fazer a parada correta do jeito que tem que ser feito. Eu tinha dito na live mais cedo pra vocês e torno a repetir. Pra mim, a melhor arbitragem que existe é a arbitragem que não é percebida durante o jogo. O árbitro, quanto mais isento ele for de dentro da partida, melhor é a sua arbitragem. O árbitro não foi feito para ficar aparecendo durante o jogo. Ele tem que manter a ordem, ele tem que manter o jogo para si próprio, mas ao mesmo tempo ele tem que deixar o jogo para os jogadores ali, para ele não ser o protagonista da parada. E hoje a arbitragem do futebol brasileiro mudou para pior por esse fato. Os árbitros hoje, eles querem ser o protagonista dos jogos. Eles querem chamar os holofotes para cima deles. Eles querem fazer com que isso venha para cima deles. Eu não sei se é para querer ter fama, eu não sei se é para querer ter visibilidade, eu não sei. Eu já me perguntei várias vezes e não consigo entender. Não consigo entender. A arbitragem boa é a arbitragem que não aparece durante o jogo. A arbitragem boa é a arbitragem que consegue manter o controle do jogo de maneira como se fosse em segundo plano, para não ficar chamando a responsabilidade e o protagonismo para cima de si. Vocês entendem o que eu tô falando? Vocês entendem? E a arbitragem hoje do futebol nacional é o que eu venho batendo aqui durante a semana inteira e tantos tempos. A arbitragem hoje do futebol nacional é fraca. Aí eu pergunto pra vocês, como que a gente vai aceitar uma parada sendo que já tá coberta de polêmicas, coberta de exemplos que fazem com que o time ou outro seja prejudicado e a nossa diretoria, os nossos mandatários não fazem nada pra mudar? Como? Eu não estaria aqui falando sobre isso se, por exemplo, o Rafael Claus fosse escalado para apitar o segundo jogo na Neoquímica Arena. E outra coisa também, eu quero falar para a federação, se a federação tem total ciência do que a gente sabe, do que a gente vê em relação a essas polêmicas envolvendo a arbitragem, por que escala o cara no campo dos caras, meu? Sendo que tá coberto de exemplos de adversidades. É isso que eu não entendo. Pelo amor de Deus. Mas o que me deixa mais puto, o que me deixa mais pé da vida é o fato da diretoria do Corinthians ser omissa e não fazer nada para mudar em relação a essas coisas. A escalação do Rafael Claus no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista faz com que a final comece com ainda mais pressão, comece com ainda mais polêmica, com qualquer lance para todos os lados que vai ocorrer reclamação. É isso que é a intenção da federação para fazer? Eu acredito que não, mas parece que os caras fazem de propósito, não é? Se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal. Você não segue a gente nas nossas outras redes sociais, TikTok e Instagram, @eusoutimão1910. Qualquer novidade eu trago aqui pra vocês, porque você sabe, né? Aqui no canal Eu Sou Timão, você tem vez e você tem voz. Tamo junto.